E aí, pessoal, muito boa noite a todos. Estamos aqui no Espírita Info, mais uma vez, nosso querido TED, nosso Temas Espíritas em Debate. Como sempre, a gente traz uma discussão interessante aqui para a gente conversar aí. Um convidado vai falar um pouquinho para nós, hoje é o Daniel Salomão, a respeito do tema da noite, e depois a gente passa aqui para os presentes para poderem fazer suas perguntas, colocações, ou seja, contribuir da forma que achar interessante. O tema da noite é o seguinte: existem novas abordagens para a ação social espírita. Daniel já já vai fazer as colocações dele aí, defender ou não, vou trazer mais questionamentos em torno do tema aí para nós. Por hora, para dar início, a gente vai pedir a Beth para fazer uma prece para a gente. Amigo Jesus, o mundo está conturbado. A mentira ameaçando a verdade. Mas nós, Senhor, aqui estamos. E podemos dar um pouquinho de nós por um mundo melhor. É com alegria que recebemos de volta ao nosso TED o companheiro Salomão. E é com essa alegria que nós queremos aprender um pouco mais desse tema tão instigante que será apresentado. Envolve-nos na sua paz, Senhor. Nos dê a sua bênção e fica conosco, agora e sempre. Assim seja. Daniel, sinta-se em casa. Faz aí, se possível, uma breve apresentação sua aí, ou fala um pouquinho de alguma coisa que você anda fazendo ultimamente. Fique à vontade. Perfeito. Pessoal, uma boa noite a todos. Fico muito feliz com esse novo convite, tá? Para participar com vocês. E nessa breve apresentação, né, como o Christian propõe, eu me coloco, né, como um trabalhador espírita da cidade de Juiz de Fora, né? Tenho trabalhado no movimento espírita, trabalhado com a exposição, trabalhado com a escrita, né? Artigos, livros. Mas eu acredito que no que interessa a discussão de hoje, eu acho que é válida uma experiência que tem sido muito rica para mim, né? Um trabalho até que foge um pouco dessa questão, vamos dizer assim, mais intelectual, né? Que é um trabalho junto a uma instituição aqui da cidade de Juiz de Fora, que é a Sociedade Beneficente Sopa dos Pobres. Já tem aí 5 anos aí que eu estou à frente da instituição, né? Uma instituição quase centenária e que é uma das instituições de referência no terceiro setor aqui na cidade, né? De apoio à população em situação de vulnerabilidade, tá? Principalmente a população em situação de rua. E nesses anos, claro, né? Alinhando aí ao estudo espírita que a gente vem fazendo, as bases doutrinárias que até vou tentar trazer aqui resumidamente para isso, né? O que eu tenho observado é que apenas observando, lidando com outros grupos sociais, independentemente de quais sejam, né, a gente consegue se aproximar um pouco dessas realidades, né? Como também só lidando com os indivíduos diretamente, a gente consegue se aproximar um pouco, né, sem essa pretensão de saber, de sentir exatamente o que o outro sente, né? Mas a gente consegue se aproximar um pouco dessas realidades diferentes e se surpreender, tá? Se surpreender, às vezes colocando em questão alguns pontos de vista que a gente já carrega, sabe? Que se revelam como preconceitos, às vezes, né, confirmando algumas coisas, tá? Mas sempre aí aprendendo, sempre observando que cada um tem a sua particularidade, tem as suas experiências, né? E aí, nesse sentido, como eu comentei com vocês, eu acho interessante, antes de apontar essas, talvez aí, novas ações ou novas propostas aí para a ação social espírita, só a gente trazer, né, relembrar questões ou fundamentos aí que devem embasar esse tipo de pensamento, de preocupação dentro do movimento espírita, tá? Então, uma coisa que eu acho interessante, eu vou trazer até duas questões como exemplo aqui do Livro dos Espíritos, é que dentro da proposta espírita, a forma como eu tenho enxergado e tenho visto,
nessa prática que eu trouxe para vocês aqui, tá? O que a doutrina espírita nos aponta, a partir da obra de Kardec, é uma posição não de extremos, não de polos, né? Mas uma posição de meios, né? E que polos são esses? A gente tem um polo de um lado, né? E o cenário da discussão política deixa isso muito claro o tempo todo, né? A gente tem um polo que aponta para uma responsabilidade exclusivamente individual por qualquer problema que afete o indivíduo, né? Então, a responsabilidade é sempre do indivíduo, é ele que não fez, é ele que não pode, é ele que não quer, tá? E de um outro polo, a gente tem uma posição que vitimiza completamente o indivíduo e coloca apenas na sociedade, nesse ente abstrato aí, né? A responsabilidade pelos problemas dele. Tá? Então, a gente tem ou essa culpabilização absoluta do indivíduo ou essa vitimização absoluta do indivíduo. Tá? A gente vê isso em polos, tá? Que eu acho até que são minorias de pensamento à esquerda e à direita. O que a gente vê no Espiritismo? Uma postura que reconhece a responsabilidade do indivíduo sobre os problemas sociais, tá? E uma postura que reconhece a responsabilidade do outro, externa, entre aspas, a responsabilidade da sociedade pelos problemas sociais do indivíduo, tá? Agora, em que proporção que isso está? Isso eu acredito que a gente não consiga medir, e isso eu acho que é de cada caso, tá? Agora, no que reforça esse ponto inicial aí, de que o indivíduo tem responsabilidade pela sua situação também social, tá? A gente tem uma questão que eu acho interessante, são umas 3 ou 4 que a gente vai encontrar que são bem diretas, né? Mas aqui eu separei a 804, por exemplo, e essas duas que eu vou citar aqui estão na Lei de Igualdade, né? O capítulo 9 da terceira parte do Livro dos Espíritos, tá? E que a gente tem a questão de Kardec, né? Por que Deus não concedeu as mesmas aptidões a todos os homens? E aí, na resposta, né, que é relativamente longa, a gente vai ver aqui, ó, que em relação a cada espírito, ó, cada um viveu mais ou menos tempo, obteve maior ou menor soma de aquisições. Na mesma resposta, ó, diversidade de experiência alcançada e vontade com que procedem, que é o livre-arbítrio, tá? É por isso que um se aperfeiçoa mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas, tá? E vai falar outras questões aqui que vai mostrar o quê? Até ele vai entrar depois nessa questão, na questão das desigualdades sociais, desigualdade de riqueza, né? Vai mostrar o quê? Que não é exclusivamente uma culpa, uma responsabilidade externa sobre quaisquer questões ou formas de lidar, boas ou ruins, de cada um, no que se refere à questão social, no que se refere ao que é material, ao trabalho, tá? A sua vida pessoal também em outros sentidos, tá? Então, a gente tem questões que vão nessa direção, que trazem a responsabilidade do indivíduo. Até quando a gente vai observar a segunda parte, né? A parte que vai tratar de reencarnação, escolha das provas, né? Que acho que é o capítulo 4 da segunda parte, a gente vai ver ali a responsabilidade do indivíduo, tanto na escolha dos grandes acontecimentos que podem impactar a vida dele, né, que vão ser esses desafios, quanto na escolha de gêneros, né, de ambientes, de experiências, que não são deterministas, né, mas que colocam situações ali de lidar com crime, o exemplo que Kardec traz aqui, né, lidar com situações diversas que se refere ao social e a outras coisas, tá? Então, a gente tem esse aspecto do doutrina espírita que é muito claro. E a gente tem o segundo aspecto, tá? Que eu acho muito interessante, que é o que chama a atenção para a responsabilidade social. Então, a gente vê várias questões, capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo que vão nessa direção, né? Então, a gente tem aqui a 813, por exemplo, mesmo capítulo 9, a terceira parte, né? Kardec pergunta. Há pessoas que caem, ele vai afirmar inicialmente, né? Há pessoas que caem na privação e na miséria por sua própria culpa. Ok, essa é a conclusão que ele chega, até dentro dessa discussão que a gente está trazendo. E aí vem a questão: a sociedade pode ser responsabilizada por isso? Né? Ou será que a culpa é só do indivíduo? Será que é só isso? Será que, né? O que os espíritos vão dizer? Sim, pode, né? Como já dissemos, muitas vezes a sociedade é a causa principal dessas faltas. Ó, e cabe velar pela educação moral dos seus membros. É a má educação que falseia o julgamento dessas pessoas, olha que interessante, em vez de sufocar suas tendências perniciosas. E por que eu estou chamando atenção para isso, gente? Se a gente está vendo que, segundo a doutrina espírita, a gente tem uma parcela de responsabilidade do próprio indivíduo, uma parcela da sociedade, quer dizer que, do ponto de vista social, tanto o indivíduo quanto a sociedade devem agir para que ocorra mudança na sua própria vida, na vida do outro, na sociedade como um todo, tá? Então isso deve ficar claro. O que é importante também, independentemente disso, ou seja, não nos cabe julgar, né? Então, por exemplo, se eu vejo um indivíduo que está na situação de rua, então o que a gente vê? A gente vê, às vezes, vamos pegar a postura extrema de novo, que eu acho interessante para a gente
mapear, né? A gente vai ver aquele que vai olhar para o indivíduo em situação de rua e vai dizer assim, ah, não, essa pessoa não gosta de trabalhar, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, né? Ou aquele que vai trazer o argumento espírita e vai dizer assim, ah, essa pessoa está em situação de rua porque na vida passada ela foi rica. Já viu esse tipo de julgamento? A gente não tem nenhuma base para bater o martelo sobre relação a essas coisas, né? Então, de um lado a gente vai ver isso, do outro lado a gente vai ver o seguinte, olha, essa pessoa só está em situação de rua porque a sociedade, que é assim, que é assado, exclui, faz isso e faz aquilo. Entendeu? Qual que é o problema disso, gente? Quando eu responsabilizo apenas o indivíduo, o que eu posso fazer? A culpa é dele, né? Quando eu responsabilizo apenas a sociedade, o indivíduo pode fazer? Ou talvez o mesmo, a pergunta é a mesma, o que eu posso fazer por ele se a sociedade me impõe isso? Olha que interessante, né? Para o Espiritismo, isso é secundário. Porque quando a gente vai lá para o Evangelho, aí é um texto que eu acho fantástico, no capítulo 5, né? Que vai falar de sofrimento, deve entrar dos aflitos, é um dos itens finais lá, que é o 27, né? Ele é famoso, né? Que o subtítulo tem aquela pergunta assim, né? Dever-se-á por termo as provas do próximo? Ou seja, se o próximo está passando por aquilo, né? Porque escolheu, porque é prova, porque é expiação, né? Porque precisa, porque merece, seja lá o que a gente possa pensar, né? Se ele precisa passar daquilo para aprender, será que é melhor deixar para lá? Sei lá se a culpa é da sociedade, você diz, será que não é melhor deixar para lá? Porque aquilo é importante para o crescimento dele. Olha que interessante. E a gente, inclusive, vai encontrar algumas posturas, eu acho até minoritárias, tá? Em alguns entendimentos de religião oriental. Minoritária, a gente vai ver isso lá. Se o indivíduo está sofrendo, é o karma. É expiação, não faça nada. Porque você vai atrapalhar o mecanismo da justiça divina. Será que é esse o pensamento espírita? Não é. Não é. Né? E aí é legal, o espírito Bernardin, né, que vai assinar essa resposta, ele vai dizer o seguinte, ó, quer ver? Vou ler, ó. Pensam alguns que, uma vez que se está na Terra para espiar, é preciso que as provas sigam o seu curso. Há outros que chegam a ponto de acreditar que não só não devem fazer coisa alguma para as atenuar, mas ao contrário, que devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas, né? É como se eu chego para você, te dou um tapa e digo assim, não reclama não, porque esse tapa é importante para você, como expiação ou como prova. Você vai aguentar, percebe? Né? Claro que não. E aí, olha só o que ele vai dizer. Grande erro, grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o seu curso que Deus lhes traçou. Mas conheceis esse curso? Sabeis até onde elas devem ir, se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe? E aí, por fim, aqui no trechinho que eu estou lendo, né? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo de consolação que deve cicatrizar as chagas que a sua justiça abrirá? Então, gente, independentemente da responsabilidade por aquele sofrimento, que eu consigo talvez especular, mas eu não posso julgar, não posso definir, se eu observo alguém, vamos pegar esse exemplo da pessoa em situação de rua, né? Se eu observo alguém que está em situação de rua, independentemente se ele está ali por responsabilidade dele, de vidas passadas ou dessa vida, ou da sociedade, ou disso ou daquilo, o que eu posso fazer? E aí, enquanto indivíduo, enquanto instituição, enquanto poder público, enquanto terceiro setor privado, o que eu posso fazer para mitigar aquele sofrimento? Para dar oportunidade para aquele indivíduo sair daquela condição, seja de drogadição, seja de qualquer outra que possa estar envolvida naquela situação. O que eu posso fazer? Então, é isso que é o mais importante. Tá? Agora, tem questões interessantes, aí eu vou entrar um pouco no que talvez seja essa proposta espírita de ação social. Tem questões interessantes que derivam, no meu entendimento, dessa visão espírita, tá? Que responsabiliza o indivíduo, que responsabiliza a sociedade. Logo, convida ambos, esses entes, né, a agir. Uma coisa que eu estava falando antes. Se eu entendo, tá, que a pessoa, o indivíduo, ele está naquela situação, e eu vejo muito isso, às vezes, alguns pensamentos, tá? Se eu vejo que ele está numa situação ali de sofrimento, se eu não entendo aquele indivíduo como tendo uma responsabilidade ou como tendo uma particularidade, será que eu consigo efetivamente auxiliar aquele indivíduo? Se eu olho, por exemplo, assim, para um grupo de pessoas em situação de rua, e eu tiro uma conclusão assim, esse grupo todo está nessa situação por responsabilidade social ou irresponsabilidade social.
Vamos mudar, vamos criar um projeto aqui que resolva isso. Isso é importante? É claro que isso é importante. Mas eu entendo que há uma exclusiva vitimização naquelas pessoas, que elas formam um bloco conjunto, um bloco idêntico, né, de pessoas que estão naquela situação simplesmente com responsabilidade alheia, eu vou me frustrar. Esse projeto não vai funcionar. Porque existe um elemento do indivíduo naquele grupo. As pessoas, em qualquer classe social, gente, elas podem ter caráter, elas podem não ter caráter. Elas podem ser agressivas, elas podem não ser agressivas. Elas podem querer a mudança, elas podem não querer. Percebe a questão do livre-arbítrio? Então, se eu olho para as pessoas como um bloco, as pessoas, eu escuto, os autistas são assim. Os homossexuais são assim. Os moradores de rua são assim. Se eu olho dessa forma, como um bloco, tá? As minhas ações sociais, elas podem até funcionar para boa parte deles, e elas têm que ocorrer, tá? Como já ocorrem muitas vezes. Mas se eu desconsidero a responsabilidade do indivíduo, eu me frustro. Tá? Eu desconsidero que ele pode não querer, eu desconsidero que ele pode ser uma pessoa bem intencionada, uma pessoa mal intencionada. Sabe? Então, eu acho que... E como que você descobre isso, investiga isso, né? Você se aproxima disso o quê? Pelo diálogo, pela observação, né? Pela aproximação do indivíduo. Então, isso é fundamental, isso é fantástico, tá? Da gente levar em consideração, ajudar o indivíduo com qualidade. Da mesma forma, se eu acho que o indivíduo está ali por exclusiva responsabilidade dele, que ele é responsável, porque ele é isso, porque ele é aquilo, eu posso chegar à conclusão que talvez não vale a pena nenhuma ação social. Percebe? Porque a responsabilidade é dele, ele não vai querer, então nada que eu faça vai funcionar. Então a gente chega às vezes em umas posições derrotistas, que a gente vê muito por aí, sabe? Não, o mundo está perdido, é assim mesmo, né? Então não. Quando eu entendo que os indivíduos, com as suas particularidades, têm semelhanças, têm situações comuns, né? E enquanto sociedade a gente pode agir para mitigar isso, porque há uma responsabilidade nossa, como Kardec aponta, Espírito aponta, do egoísmo dos homens, né? A gente deve agir também. Tá? Então, eu acho que essas duas visões têm que estar aliadas. Tá? Agora, eu vou trazer alguns exemplos aqui. Igual eu disse para vocês, eu não sei se a gente pode dizer que tem uma ação, uma proposta nova, um entendimento novo. Tá? O movimento espírita pode ser aplicável a isso. Tá? Mas uma coisa que eu acho fundamental, que eu acho mais central, que não é nova, pelo contrário, é antiga, tá? É algo que tem que voltar, ou pelo menos tem que receber mais atenção, tá? Que é a proposta de Jesus. Aí você fala assim, Daniel, mas não é possível que você está falando isso, tá? Exatamente isso. Mas em que sentido? No sentido de sacrifício. Sacrifício. Tem aquela questão não, aquele texto, capítulo 20 do Evangelho lá, os trabalhadores da última hora, né? Isso eu até separei aqui também, que vai falar, ide pregai, né? É hora, quer ver, ó? De sacrificar a vossa propagação, né, da mensagem do Evangelho, os vossos próprios hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis, e de pregar. E ele continua aqui. Tá? Então, eu acho que se tem algo que deve ser novo, entre aspas, né, é trazer isso à lembrança. Então, não há ação social apenas pela internet. Tá? As pessoas às vezes ficam bravas, mas você tá... Não, não tem, gente. Então, quem acha que ficar na internet xingando o político A ou o político B, ou achando um absurdo, e ficar preso nisso aí, é claro que a crítica é válida, tem que ser feita, tá? As pessoas têm sua liberdade, mas quem fica preso nisso, quem fica preso nesse gabinete, pode estar fazendo coisas muito produtivas, tá? Mas está contribuindo muito pouco para uma mudança social. Então, tem que sair, tem que estar com as pessoas, tem que estar no chão do centro, das instituições que não sejam espíritas, tá? Mas tem que haver esse sacrifício. Tem que haver. Eu acho que sem isso não tem mudança social. Tá? As pessoas ficam falando o que leram ali, o que viram no vídeo aqui, e comentam, sabe? E brigam, e a gente vê a que ponto esse tipo de discussão política, de polarização política, levou os próprios centros espíritas, né? Que já sofrem com esvaziamento, questão da pandemia, e sofrem com esvaziamento por questões de rivalidade, de coisas que levam a posturas agressivas, inclusive, dentro de centros espíritas, com pessoas, né? E as pessoas acham que isso é um caminho para mudança social, tá? Não sei se é, tá? Não sei se é, tá? Agora, outras coisas que eu acho que podem ser novas em termos práticos, tá? Que eu acho fundamental, que eu acho que nós espíritas estamos muito atrasados. Diálogo interreligioso, proximidade com outras religiões.
tá? Então, são até experiências que eu tive no Borboleta, no Centro Espírita onde eu frequento, né? Da FEAB, eu vejo outros centros espíritas tendo, né? Que é você estar na sua comunidade, tem um centro espírita, tem igreja evangélica, tem igreja católica, tem instituições não religiosas, tem terreiro de umbanda, tem instituição religiosa que seja, né? E a gente vê muitas vezes essas instituições tentando trabalhar de forma isolada, por preconceitos religiosos, por diferenças, sabe? Uma coisa que é interessante, que eu já observei, já participei, inclusive vejo acontecer nesse trabalho que eu citei para vocês na Sopa dos Pobres, né? É quando as religiões, os grupos religiosos se aproximam por aquilo que eles têm em comum. E a caridade cristã, como bem aponta Kardec em vários momentos do Evangelho, na própria introdução, a moral cristã, né? A expressão que ele usa, é o que nos aproxima dos outros religiosos. Cristãos principalmente, mas os outros também. Tá? A gente vai encontrar esse encaminhamento, esse direcionamento para a caridade em todas as religiões. Tá? Às vezes de formas diferentes aqui ou ali, mas quando a gente encontra e reconhece essa essência, a gente é convidado, se quer uma mudança social na nossa comunidade, né, de olhar para esses grupos, de olhar para esses outros grupos, de se aproximar, sabe? Às vezes você não tem o recurso, às vezes o outro... Nós tivemos uma experiência no Borboleta que foi interessante, até foi uma vez só, não, duas vezes, né, com uma igreja metodista, próxima lá da FEAP. Então, eles tinham um galpão, eles tinham alguém que poderia dar um curso de culinária ali, né? E a gente tinha as pessoas que queriam fazer o curso, e eles acho que não tinham. Era uma situação assim, né? Então a gente se aproximou, fez um trabalho conjunto, a gente ali no Borboleta, que não é um bairro de Juiz de Fora, a gente tem proximidade muito com a Igreja Católica, então faz eventos comuns e a gente aproxima as pessoas, e a gente acha, pelo menos, né, que consegue ter um impacto social interessante ali na comunidade, tá? Então esse é um ponto que eu acho que merece reflexão, tá? Outra coisa também, experiência que eu tenho observado, e é claro que essas coisas demandam recursos, e por isso que tem que unir, tá? É a preocupação além da cesta básica. Então, o Centro Espírita tem uma função, inclusive, eu acho fundamental, tá? Essa questão que é chamada, às vezes, pejorativamente de assistencialismo, tá? Eu acho fundamental que, se nas possibilidades de cada centro espírita, que se tenha cesta básica, se tenha essa distribuição de alimentos, tá? Isso é fundamental, mas que a gente se preocupe em oferecer algo mais. E aqui eu não estou falando do óbvio, que é a orientação espírita, o consolo, não, isso sim, a evangelização, sim, sim. Eu falo no sentido mais prático de ação social, tá? De tentar reunir recursos para oferecer, por exemplo, um curso profissionalizante. Aí uma vez até um colega estudioso disse assim para mim, não, mas essas pessoas, elas também podem fazer coisas além de cursos profissionalizantes, de coisas mais simples, como na área de estética, elas podem. Gente, não podem. Não é porque elas são incapazes, nada disso não, porque nós, enquanto estrutura social, nós, enquanto, não vou dizer Brasil, não, planeta Terra, nós não conseguimos ainda incluir as pessoas dessa forma, não conseguimos. Então, se nós estamos vendo uma comunidade, um grupo, que está ali naquela dependência da cesta básica, e repito, hein, seja por responsabilidade deles, seja por responsabilidade social, isso não vem ao caso. Se eu vejo que há um grupo ali que está, às vezes, precisando se reinserir no mercado de trabalho, está excluído do mercado de trabalho, e eu tenho condição, enquanto centro espírita, de oferecer um curso profissionalizante de algo que eu entenda como simples, talvez nem seja, né? E que possa inserir aquela pessoa, eu não vou fazer, então é claro que eu tenho que fazer. Né? E às vezes, quando a gente vai olhar para custos disso, né, a gente vai olhar com uma cesta básica aqui, a gente dá de 80 a 100 reais, custa uma cesta básica. Às vezes, quando você vai botar no papel a organização de um curso profissionalizante, simples, mas que pode ajudar muito as pessoas. Na hora que você vai botar no papel, às vezes você vai gastar por aluno 100, cento e poucos reais. Sabe? Ou seja, tem que ter essa boa vontade de observar isso. Será que não tem uma possibilidade de caminhar da promoção social, que a gente costuma falar do desenvolvimento espírita, sabe? De oferecer essa oportunidade? Então, mais uma vez, a gente só faz isso quando assume que tem uma responsabilidade social, ou seja, nós, enquanto indivíduos, que somos responsáveis, sim, por essa desigualdade absurda social que existe, mas quando também a gente considera que o indivíduo tem que querer, tem que ser motivado porque tem as suas dificuldades, né? Então, quando a gente reconhece as duas coisas, essas propostas deixam de ser utópicas, né? E falando de utopia, que eu acho que são as coisas que a gente tem que fugir, para eu já fechar essa minha parte inicial aqui, ainda tem outro exemplo legal que eu quero dar. A gente tem que fugir delas. Olha só que interessante. Eu participei em uma época, estava até falando com ele, né, trabalhava na AME, de um projeto de inclusão.
né, que eu acredito que ele ainda ocorra, mas desde 2017, de inclusão de pessoas com deficiência visual, auditiva, né, no sentido geral. E a gente começou a desenvolver um projeto lá para divulgar e incentivar os centros espíritas a ter intérprete de Libras. Né? Até o próprio ID, eu acho que teve uma época que tinha, muito legal isso. A gente começou a incentivar isso. E aí montou orientações, montou folder, e estudos, um monte de coisa. Foi um negócio muito legal. Aí a gente tinha uma pessoa da equipe que contribuiu muito, muito. Ela tinha uma experiência, tem uma experiência muito grande nessa área. Mas ela tinha um pensamento um pouco utópico. E aí, quando a gente virou e decidiu assim, gente, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa campanha, vamos conscientizar os centros espíritas. Ela disse assim, olha, não, acho que a gente não deve fazer isso, não. Porque é um absurdo os centros espíritas até hoje não terem intérprete de Libras. A gente não tinha nem que falar sobre isso. Logo eu tô fora. Então é coisa interessante. A gente olha para a situação, acha um absurdo, a gente tem a oportunidade de fazer algo que tente modificar aquilo, a gente, não. Isso aí tinha que ser uma obrigação do centro espírita. Então, como eles não fazem, isso é um absurdo, eu não vou nem divulgar. E às vezes a gente vê esse tipo de utopia ou de radicalismo em outras posições. Sabe? Então a gente tem que fugir disso, a gente tem que observar para aquilo que observar aquilo que é possível de se fazer. Aí volta para Jesus mais uma vez. Jesus estava atendendo o quê? Claro, divulgando a sua proposta, mas atendendo as pessoas, conversando com as pessoas, dentro das possibilidades das pessoas. Sabe? Eu gosto dessa questão do curso profissionalizante. Não, mas eu acho um absurdo. A pessoa tinha que ter oportunidade de fazer uma faculdade. Ela tem atualmente? Não tem. Então, vamos favorecer que ela melhore a sua renda para quem sabe daqui a alguns anos ela não possa fazer. Sabe? Então, a gente tem que ter um pensamento, meu entendimento, um pensamento mais prático nessa direção. E, ao mesmo tempo, gente, um pensamento otimista. Otimista, tá? Por exemplo, vou dar um último exemplo aqui de situações que eu já observei que são interessantes e que tem que levar em conta a individualidade. Olha que interessante, um projeto que a gente tem tentado fazer lá na Sopa dos Pobres, ele é recente, parceria com o pessoal do CAPS-HU, Comunidade Terapêutica, um negócio bem interessante, que é de internação, naturalmente voluntária, né, de pessoas em situação de rua que estão com dependência química, que é praticamente 100% de quem está em situação de rua, que a gente observa de Juiz de Fora, tá? E o que a gente observou? Que um pensamento do tipo assim, vamos mudar a sociedade, as pessoas usam drogas por questões sociais. Um pensamento que estava caminhando nessa direção não levava a lugar nenhum. O que a gente começou a observar nessas parcerias, né? Que a pessoa em situação de uso de drogas, né? O vício é algo muito forte. Então, às vezes a pessoa chega na instituição e fala assim, eu quero me tratar, eu quero me internar, eu quero participar. Como é que eu faço? Você vem aqui sexta-feira, aquele 1, 2, 3 dias que se passa, a pessoa já desiste. A pessoa já não volta. E isso não é uma questão de preconceito, isso é uma questão que a gente observa. Por quê, gente? Porque o vício é muito forte. Então a pessoa agora ela quer sair, mas daqui a pouco dá aquela vontade de usar, ela não quer mais. Ela quer usar. E a gente tem que compreender isso, essa dificuldade. Não condenar, tem que compreender isso. Agora, se a gente compreende isso, é que a gente observa. A gente tem que criar um mecanismo, um fluxo, que pegue a pessoa no mesmo dia, isso nem foi ideia minha, pega a pessoa no mesmo dia em que ela toma essa decisão, encaminhe para a consulta médica, encaminhe para a comunidade terapêutica, tudo de forma voluntária, para que a pessoa, naquele ímpeto que ela teve, naquele momento, que aquilo ali se concretize. Que ela efetivamente inicie um tratamento. Então, percebe? Ficar assim, mas a culpa é disso, a culpa é daquilo, isso nos paralisa. A responsabilidade é de quem? É da sociedade? É do indivíduo? É do indivíduo. Então, nós não vamos ajudar? Não, pelo contrário, nós vamos ajudar. Mas a gente, a partir da particularidade, quando se observa essa particularidade, que não é preconceito, é algo que se observa, que se avalia, você começa a ter ações sociais efetivas. Sabe? Então, gente, enfim, concluindo aqui essa exposição, eu acho que é só, em resumo, essas duas coisas. O Espiritismo reconhece a responsabilidade do indivíduo, reconhece a responsabilidade da sociedade, reconhece que, independentemente disso, temos sempre que procurar mitigar o sofrimento do outro, a gente pode ser um instrumento disso, tá? E, por fim, essas ações têm que se tornar, não sei se eu vou ser redundante aqui, efetivamente práticas. E para isso tem que ter sacrifício, tem que ter proximidade com as pessoas, tem que ter conversa, tem que ter diálogo, tem que estar no centro, tem que estar na instituição, no chão do centro, sentindo o cheiro das pessoas, né? Porque só assim que a gente consegue sair de utopia, sair de radicalismo e efetivamente tentar ajudar as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Tá bom, gente? Então, encerro aqui essa
apresentação inicial e devolvo a palavra aí para vocês. Daniel, muito obrigado pela sua exposição. Eu vou pedir licença ao Ricardo para começar com a pergunta e depois, logo em seguida, eu passo para ele. É que eu fiquei muito curioso, você levanta aqui algumas abordagens que você disse aqui. Primeiro, escutar. Eu acho muito interessante quando você coloca escutar, porque escutando, eu trabalhei um tempo na saúde em CAPS, álcool e droga, eu trabalhei um tempo também, e já tem alguns anos que eu estou na assistência social. Eu sou funcionário público do município. E uma das coisas que eu aprendi foi exatamente isso que você falou, escutar o sujeito. Por exemplo, as pessoas deduzem que quem está em situação de rua quer sair da rua. Eu aprendi que muitos não querem sair da rua. Eles querem continuar na rua, mas ter uma condição melhorada, mesmo estando na rua. São escolhas. Alguns querem sair da rua. Muitos não dão conta de sair da rua. Você pode alugar uma casa para eles, pode dar uma condição de vida para eles, eles não têm. Eles não conseguem morar dentro de uma casa, né? Certa vez eu escutei uma fala de que a pessoa, o sujeito morando dentro de uma casa, ele disse, né? Ele olha para cima e vê o teto, ele não vê mais o céu, não vê mais as estrelas, e isso o incomodava. Então é uma abordagem que você coloca, eu achei muito interessante. Você fala o contato com sujeitos, né? Você estar para ouvir o sujeito, você precisa estar junto, né? Atender além do material, tal. Mas uma me deixou curioso, que como isso se daria, que você fala do diálogo interreligioso. É, não há uma dificuldade em relação às propostas desses dessas várias fontes religiosas. Vou te dar um exemplo, né? Quando eu trabalhava com álcool e drogas, a gente existia pelo Estado algumas comunidades terapêuticas conveniadas, né? A gente sabe que a taxa de recuperação é muito baixa, estatisticamente é muito, muito baixa e que algumas coisas fazem parte do processo. Vou citar só uma, que é a própria recaída, né? Tratamento com álcool e droga não se faz sem pensar que há recaída. O sujeito cria não, existe um estado ansioso, um estado insuportável para o sujeito. Mesmo aqueles que estavam em leitos, internados ali por alguns dias, passavam por isso e muitas vezes queriam ir embora e tinham liberdade de ir embora, de deixar o leito ali, de deixar a internação embora e depois retornava, né? Mas para o tratamento. Isso na comunidade terapêutica, por exemplo, não era possível, por uma questão religiosa. Outra coisa que era muito difícil, e aí eu não estou falando, gente, já vou fazer esse parênteses, não estou falando contra a comunidade terapêutica. Eu estou trazendo um exemplo para a gente pensar. Tá? Uma outra coisa que era muito difícil era o uso da medicação. Muitos tinham a proposta de não usar a medicação. Tá? Era um princípio religioso deles. Bom, só que saía dali com tratamento medicamentoso, levava a medicação, tinha a prescrição médica, tinha o acompanhamento, todo o acompanhamento. Chegava na comunidade terapêutica e a proposta era outra, da laboterapia, de deixar a medicação de lado, enfim, era uma outra proposta. Então é isso que eu quero apontar, que às vezes são propostas tão diferentes, você não acha que esse é o dificultador para que essas religiões conversem? Eu acho a proposta encantadora, mas você acha que não há essa grande dificuldade para que haja uma conversa, porque são visões sobre os sujeitos tão diferentes que talvez não consigam conversar para agir junto? O que que você pensa sobre isso? Sim, eu acho que essa é a única dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente consegue encontrar muitos pontos em comum, tá? Que nos aproximam mais do que nos afastam. Eu acho que é questão de, às vezes, dar um passo para trás mesmo. É questão de, às vezes, chegar num consenso, abrir mão de certas posições por um bem maior, tá? Então, eu acho que, pelo menos na realidade de fora, até assim, tá? São muitas comunidades terapêuticas, eu não sei, eu acredito que você está dizendo, né? Que a gente deva encontrar algumas que têm essa postura, mas algumas com que eu tenho lidado, tá? A gente vê uma postura, acho que mais aliada da psiquiatria, mais aliada da psicologia, da medicação, sabe? Eu acho que dá para a gente unir essas duas coisas. Agora, os problemas existem, tá? Não tem como a gente dizer que vai conseguir encontrar o que encaixa perfeitamente, não consegue. Então, o que eu tenho observado é isso, tá? Nesse contato que eu acabo tendo que ter
com as mais diversas visões religiosas, porque a própria instituição Socorro dos Pobres não tem uma religião no seu estatuto, vamos dizer assim, oficial, né? O que observa é isso. Tem muitas diferenças de interpretação, o fato de a gente entender o ser como pré-existente, né? E a ideia de reencarnação, isso eu já observei em relação a trabalhos assim, com, por exemplo, com igreja, né? Que essa ideia de que o indivíduo ele nasce, ele é criado nessa única existência e aí daí ele segue adiante, né? Eu já observei que tem entendimentos diferentes, tá? Que é aquele entendimento que é o seguinte: às vezes o cara pensa assim, eu já observei, para esse indivíduo não tem jeito, não tem jeito, ele vai desencarnar e aí ele vai ter uma realidade espiritual qualquer e que isso vai ser resolvido, né? Ou essa questão assim que acaba tornando difícil de entender a situação do indivíduo, né? Pô, se ele surgiu nessa vida, se ele não existia antes, se não há nada, né? Como entender essa questão dele estar no erro, sabe? Aí tem toda aquela discussão cristã do livre-arbítrio aí já infinita, sabe? Então eu concordo com você. As posições têm diferenças, isso dificulta a aproximação, mas eu acho que os pontos de proximidade são maiores. E a gente tem que abrir mão, às vezes, de particularidades doutrinárias para conseguir construir alguma coisa que chegue às pessoas. Ricardo, Niel, obrigado por você ter vindo, excelente sua fala, gostei muito. Os espíritas eles sempre receberam a pecha de caridosos, né? Caridade aqui como filantropia. O Miguel Couto, que foi um médico ilustre no Rio, né, que deu nome a um hospital, por volta de 1930, ele chegou a dizer, né, ai dos pobres do Rio de Janeiro se não fossem os espíritas, né? É uma frase muito conhecida. Miguel Couto não era espírita. Desde a época de Kardec, a gente encontra na revista Espírita, Kardec elogiando, estimulando grupos se reunirem para fazer enxovalzinho para criança, etc. Há relatos de grupos que se formavam, não em Paris, mas nas cidades mais próximas, comunicando a Kardec, e Kardec elogiava, né? Que bom que estão se preocupando com a ajuda e tal. Essa questão da ajuda material, ela sempre foi muito forte no espiritismo. Todo centro espírita tinha uma assistência social que fundamentalmente era cesta básica, né? A época do Natal fazia-se brinquedo para as crianças, e aí era um mundo imenso de pessoas que iam receber. Depois, com o tempo, numa segunda fase, os próprios espíritas começaram a achar que isso precisava ser aprimorado em duas vertentes. Primeiro, no trato com essa pessoa que vinha receber. E segundo, e dar ou oferecer a elas mais do que a comida. Esse trato com as pessoas, eu acompanhei essa mudança, porque, na verdade, as pessoas que trabalhavam com a parte social não eram nem muito afeitas ao relacionamento humano, às vezes eram até as mais rudes do centro. E o pobre chegava lá, recebia a cesta básica, mas não tinha um sorriso, às vezes ficavam em fila na frente do centro, debaixo de sol, às vezes chovendo, aquele monte de gente com criança para receber uma cesta básica. Então a gente começou o movimento espírita de que tinha que ser uma coisa um pouco mais acolhedora, né? Eles sentarem, procurar conversar, dar um lanchezinho, tratar com carinho, e isso foi feito. Ao lado disso, oferecer alguma coisa de parte intelectual, né? Geralmente uma palestra, num linguajar mais simples. E hoje, praticamente todos os centros espíritas que trabalham com assistência social têm essa preocupação. Eles procuram tratar bem a pessoa que vai receber e dar mais do que o alimento. Então, parece que isso é uma coisa mais ou menos resolvida. Alguns centros até avançaram um pouquinho e não tem a cesta básica, mas tem o alimento que a pessoa adquire com preços módicos, ela pode escolher o que precisa, etc. Acontece que há agora uma nova crítica, que não vem da agora, e que vem, pelo menos que eu saiba, com Deolindo Amorim, volta de 1980, no livro Espiritismo e os Problemas Humanos. Eu até tenho a citação dele aqui, quando ele fala que a gente não pode ser só isso. O espiritismo tem que ter uma ação mais profunda no combate à desigualdade. Não basta a gente dar comida, não basta a gente dar instrução para o pobre.
o espiritismo tem que ter uma ação efetiva, política, não partidária. Política de ação humana no sentido de combate à desigualdade. Só para ilustrar, só um pedacinho do trecho que o Deolindo escreveu, está no livro Espiritismo e os Problemas Humanos. Ele diz assim: o movimento espírita não pode ficar alheio aos problemas sociais. Ele não está falando de dar comida para pobre aqui, não. Cumprindo-lhe, por isso, interferir na solução desses problemas, interferir, e nas causas. Devemos desenvolver e aprimorar cada vez mais a consciência de participação na vida social, em harmonia com o legítimo pensamento da doutrina, que não quer o espírita fora do mundo, mas dentro do mundo, ajudando a transformá-lo. Então, já é uma ideia que difere um pouco daquilo que a gente até então acostumava, né? A reforma íntima, melhorando o indivíduo, melhora-se a humanidade. Aqui o Deolindo vai além. Não, nós temos que interferir, temos que atuar. E, atualmente, na atualidade, há alguns movimentos dentro do Espiritismo com uma ideia muito forte nesse sentido. A dificuldade que eu vejo, e trago para você e para os companheiros analisar, é como o Espiritismo, enquanto instituição, pode atuar nesse particular. Quais as ferramentas, qual o mecanismo que não seja político partidário? Porque sempre que a gente fala em combate às desigualdades, já vem um viés político, não é? Votar nos melhores candidatos, que são sempre os meus, né? Sempre os meus são os melhores. Eu votar nos meus, né? Filiar a um partido político que se preocupa com o pobre, que é sempre o meu partido, não é o dos outros. Mas eu não consigo ver ainda, embora eu entenda o que o Deolino está falando, eu acho bonito o que ele está falando, praticamente, na prática, como é que o Espiritismo, enquanto instituição, pode participar disso. Eu não sei se você já pensou a esse respeito, se você tem alguma ideia, se os companheiros também têm, mas é uma questão que eu trago para debate. Eu penso que eu concordo plenamente com você e concordo com o que o Deolino Morim está dizendo. Eu acho que essas coisas não se excluem, tá? Eu acho que mesmo, às vezes, com aquele que tem uma ambição, eu digo ambição no bom sentido, né? De se candidatar, de ser político, de estar no movimento social, eu acho isso tudo válido, tá? Só que, às vezes, eu observo, Ricardo, que a gente tem algumas fragilidades no poder público, que às vezes acabam afastando o próprio poder público das pessoas. Então, eu acho que essa tentativa é válida, eu acho que ela tem que ser feita, mais uma vez, em alinhamento com os outros religiosos, tá? Eu acho que a gente não pode achar que o espiritismo, que é pequeno, a gente vai falar de mundo, né? Até no Brasil, relativamente, a gente não pode achar que sozinho, Constituição, enquanto movimento, sozinho, sem esse alinhamento com as outras instituições religiosas, a gente vai chegar a algum lugar, eu acho que não vai, tá? Mas, para além disso, eu acho que a ação mais efetiva é no terceiro setor mesmo, é no trabalho voluntário. Instituições que às vezes podem estar ligadas parcialmente ou não, tá? Ao poder público, mas eu acho que efetivamente conseguem fazer alguma diferença, tá? Porque eu acho que a mudança que vem a partir da política, ela só vem a partir da mudança dos indivíduos, dos pequenos grupos, tá? Eu acho que o que a gente viu no século XX, né, as barbaridades que a gente viu sendo colocadas em função daqueles na direção A ou na direção B, que se achavam donos da verdade, que iam mudar a realidade social através da imposição, da prisão, da agressão, né? A gente viu que esse tipo de movimento não levou a nenhum lugar, tá? Esse tipo de postura mais radical. Então, eu acredito nesses dois pontos: o alinhamento geral com a posição cristã, com a posição religiosa geral, tá? Eu acho que nesse ponto, com essa mudança, com essa pressão, entre aspas, a gente consegue sim resultados, mas eu acho que principalmente a instituição do terceiro setor, que inclui os centros espíritas mesmo, sabe? Com essa união, com outras instituições, de fazer trabalhos pontuais, que às vezes até vão ficando maiores do que a gente pensa, tá? E que eu acho que são mais efetivos e a gente vê o resultado mais próximo, e eu acho que a longo prazo vai afetando no sentido mais global, tá? Eu acho que essa é a ação mais efetiva. Paulo, fica à vontade, Paulo. Fiz alguma coisa errada aqui. Não, agora você Vocês voltou. estão,
te vendo e te Vocês ouvindo. estão me ouvindo? Estamos. Boa noite. Desculpa o atraso, Daniel e turma, né? Foi mal aí, mas a hora que eu vi já tinha passado aí uns 16 minutos. Muito obrigado, Daniel, pelo que eu ouvi, né? E a minha pergunta vai um pouco no sentido do que o Ricardo propôs para você pensar com a gente aí, né? Eu diria assim, duas pontas. Primeiro, a gente sabe, assim, basta um pouco de trabalho nesta frente da Casa Espírita, que é a chamada assistência social, né? Que a gente percebe, de fato, essa diferença entre ajudar alguém que se vê na condição de precisar, né, e querer ser ajudado, e se entregar totalmente às formas de auxílio e assistência e ajuda que a gente oferece, que a casa oferece, como você vê também, né, pessoas que têm convicção de que querem estar na rua, recebem a nossa ajuda de maneira muito prazerosa, quando a relação é sincera, né? Quando a gente respeita a dignidade daquela pessoa, enfim. Mas eu acho que, por exemplo, a casa poderia ter espaço para essas duas coisas. E eu confesso, assim, pensando há algum tempo, e a partir do exemplo da Igreja Católica, que a Igreja Católica nos dá, que aí é um exemplo mais que centenário, né, nessa frente de trabalho, sobre como uma casa espírita poderia hoje efetivamente estar servindo mais a esses nossos irmãos e a essas nossas irmãs que demandam assistências diversas. Eu fico pensando, por exemplo, o quanto a gente poderia manter de forma regular, né? E eu não diria, né, eu tenho o exemplo da FEAC, né? Teve uma época que a gente atendia no SOS Prece 24 horas. Depois caiu para 18, hoje eu não sei quanto está. Mas, enfim, a gente entende que o atendimento espiritual pode ser feito e deve ser feito 24 horas por dia. Mas a gente ainda não entendeu que a gente poderia, por exemplo, manter os nossos banheiros abertos para que alguém que não tenha condição, né, de ter um banheiro possa fazer, né, atender às suas necessidades fisiológicas, né, um troço mais maluco do mundo. Assim como, por exemplo, também ter casas abertas para atender as necessidades de nutrição. Eu já vi muito colega espírita criticar os templos das outras igrejas ou congregações, enfim, por estarem fechados a maior parte do tempo e abrirem para missas, cultos, coisa e tal, e a gente faz mais ou menos do mesmo jeito. Talvez, sem querer falar muito, mas já falando, né, por um certo desconhecimento do que é assistência social, do que é auxílio, qual a relação com a caridade conforme a entendia Jesus, como é que são essas coisas. E aí a segunda parte é o seguinte, a realidade está demandando do movimento espírita e das nossas casas um nível de institucionalização significativo, não é? Nós estamos vendo um movimento muito claro no sentido, por exemplo, da ciência espírita, né? Cientistas espíritas, historiadores, o Ader está aí, né? O Adair está aí, tantos outros, né? Há filósofos já se envolvendo com isso. E como é que fica essa coisa como é que se dá a relação da institucionalização da casa espírita no âmbito de sociedades constituídas, né? No âmbito da relação com a política, aí no sentido, como é que você vê isso? Porque a gente precisa passar de uma certa atividade amadora e voluntária, de boa vontade, para uma atividade cada vez mais institucionalizada. E eu não sei se precisa, né? Porque para assistência efetiva, basta um pouco de bom senso e boa vontade, né? Mas é que a questão, parece que as coisas estão se institucionalizando e o movimento não está se institucionalizando. Não sei se é uma impressão minha ou se isso é uma realidade na maioria das casas, o que eu percebo é isso, né? Então, essas duas pontas, né? Como é que a gente poderia atender aquele cara que fica lá embaixo da ponte aí, ainda hoje, né? Você tem gente embaixo da ponte para a gente entregar marmita ou das marquises,
e que não quer ir para a casa da família dele, que quer tomar um banho, que quer usar o banheiro. Como é que a gente faz isso? E, por outro lado, como institucionalizar, por exemplo, um exemplo rápido. Muitas vezes, quando eu fui, por exemplo, entregar farnéis ou cestas básicas na casas de assistidas, a gente via que tinha ali mais de uma cesta básica. Situações assim que, né? E não sou eu, qualquer um de nós vê isso. Então, há uma falta, por exemplo, dessa articulação entre as próprias igrejas ou congregações, no sentido de atender os bairros de maneira racionalizada, otimizada, né? Então, essa problemática aí. E aí eu já peço desculpas se você falou isso antes dos 16 minutos de eu entrar. Não, não, falou não, eu não falei não. Eu acho que isso é válido. Só que eu vou resumir, assim, o que eu acho que falta, tá? Isso eu até falei um pouco. Eu acho que falta sacrifício, eu acho que falta disposição de nós, trabalhadores espíritas. Acho que falta, o que tem a ver com esse sacrifício? Dinheiro, porque uma coisa que eu observei, que boa vontade para fazer certos trabalhos sociais sem dinheiro não resolve, tá? E esse dinheiro vem de sacrifício, esse dinheiro vem de parceria, e essa parceria, repito, com outras instituições religiosas, com o poder público, sabe? Eu acho que a gente consegue ver, sim, tá? Em alguns locais, em algumas religiões, certas articulações. A própria Igreja Católica, eu acho que alguns pontos, assim, até pela seu tempo de existência, acho que já consegue atingir, acho que tem um papel muito importante, tá? Mas eu acho que sim, tem que haver mais articulação. Eu acho que as federativas, espíritas, municipais, estaduais, federais, eu acho que aí também, mais uma vez, falta sacrifício, falta disposição. Elas têm que buscar reunir as instituições, né? Dividir trabalhos, observar qual instituição que tem algo que a minha não tem, onde eu possa encaminhar, que possa me orientar nisso, orientar daquilo. Né? Então, eu acho que o diálogo entre as instituições, a proximidade das instituições, quebrando esses preconceitos, por isso que eu falo mais uma vez, com outras religiões, com o próprio poder público, então não importa qual partido que está, qual não está, o pensamento a gente tem que se articular, e eu acho que é só assim que a gente vai melhorando as coisas. Eu acho que é devagar mesmo, igual o exemplo que você deu aí, o centro espírita que vai abrir uma sua instituição para oferecer determinado serviço, como banheiro. Pode ser feito, ajuda muito. Tem instituições não espíritas que fazem isso, tá? Eu vejo aqui no de fora, e isso não é simples. Tem várias outras complicações envolvidas. Agora, nós estamos dispostos a esse sacrifício? Eu acho que não estamos. Eu acho que não estamos. Eu vejo, às vezes, o movimento evangélico, o próprio movimento católico, às vezes, tá? Eu tendo a pensar que há mais disposição, que há mais envolvimento com o templo, com a instituição, sabe? Eu não sei. Eu acho que o que falta, resumindo, eu acho que, mais uma vez, falta sacrifício da nossa parte e que, inclusive, vai redundar o quê? Financeiro, dinheiro. Para fazer essas coisas, tem que ter dinheiro. João, vai lá, João. Boa noite, meu povo. Daniel, obrigado pela exposição, viu? Eu continuo achando que você é um dos pensadores espíritas que a gente tem aí. Eu falei isso no nosso último encontro aqui no TED. Não espero reconhecimento que não vai ter. Quando morrer, talvez alguém lembre, porque ocorre sempre isso. Eu tenho uma pergunta aqui, Daniel. Aliás, eu tenho duas. Uma é mais filosófica. O amigo enxerga desigualdade social como sinônimo de injustiça social? E a outra questão você vê, eu vou usar o termo caridade social, porque o Kardec utiliza, né, diferenciando a caridade moral. Você vê a caridade social como uma obrigação de todo espírita, de toda casa espírita, ou você acha que é algo opcional, até secundário, já que tem muitos grupos espíritas que acreditam que caridade social não é nosso objetivo, e a gente deve se preocupar com a mudança da consciência, com pesquisa científica, com tradução de obras, com palestras, com desenvolvimento mediúnico, passe. Isso é o objetivo da Casa Espírita. Trabalho social não é o nosso objetivo. O que é que você acha disso? Boa noite, parabéns. Então, começando pela última, eu acho que é o objetivo, sim, tá? Eu acho que essas coisas não se excluem. Igual você falou, publicação de obra, trabalho mediúnico, eu acho que isso é fundamental,
também, tá? Essas coisas não se excluem. Então, eu acho que é obrigação, sim. Eu acho do indivíduo, acho que do centro espírita pensar em estratégias para atuar nessa direção, tá? Quando a gente... Tem uma questão que eu acho muito interessante, a 922, lá do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta o seguinte: tem algum ponto, alguma interseção entre as pessoas, né? Essa palavra interseção é minha. Algum ponto que seja necessário para todas as pessoas para que elas sejam felizes? Existe um ponto comum, mesmo a gente considerando as diferenças entre as pessoas? E os espíritos vão dizer o seguinte: olha, que no que se refere à vida material, é a posse do necessário. No que se refere à vida moral, espiritual, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, olha que essas três coisas me parecem em patamar de igualdade, ou pelo menos de proximidade, tá? Então, se é uma condição de infelicidade para a pessoa não ter o que é necessário, é um dever dos indivíduos da sociedade, dos centros espíritas, trabalhar para que isso seja mitigado, tá? Então, eu acho que isso é nessa direção. A primeira pergunta que você fez, eu acho mais difícil, não sei se eu vou saber responder, tá? A gente tem muito aquela ideia de que a justiça, o que a gente chama de injustiça na Terra, é sempre algo aparente, né? Porque se a gente abre a nossa visão do ponto de vista espiritual, a gente vai ver que essas injustiças aparentes, elas estão dentro da perfeição da justiça divina, tá? Eu acho até que o capítulo 5 do Evangelho, os primeiros itens, justiça das aflições, causas anteriores, ele trabalha um pouco nessa direção da forma mais clara, tá? Então, eu não sei se... Não acho que é errado a gente usar a palavra injustiça, mas eu acho importante a gente ter essa consciência, tá? Ao mesmo tempo, essa consciência, e volta até o que a gente começou a falar no início, não pode ser justificativa para a gente achar que não deve atuar para mitigar o sofrimento do outro. Aquela mesma questão, não, se é importante, se aquela pessoa está passando por isso, porque na vida passada ela passou por isso, ela fez isso, fez aquilo, então não, então deixa rolar. Então, negativo, né? Então, eu reconheço que essa injustiça aparente tem que ser resolvida também, tá? Então, eu acho que nessa pergunta, não sei se eu cheguei onde você queria, mas eu acho que eu posso chegar até aí, tá? Agora, se desigualdade social... não, acho que eu acabei respondendo, hein? Eu acho que a desigualdade social tem que ser, como os espíritos apontam, né? É um problema a ser resolvido, tá? Ainda que a gente entenda que essas situações não são de descuido das leis de Deus, ou de imperfeição das leis de Deus, ou de injustiça divina. Daí, Valeu, Daniel. Obrigadão pela exposição. Bom, permita acrescentar algumas coisas. Eu acho que a gente reduziu um pouco o problema simplesmente na parte assistencial. Eu vou ler o item 100 do que é o Espiritismo. Quando a maioria dos homens estiver convencida dessa ideia, né, que ideia que ele está tratando aqui, né? Na parte de reencarnação, da evolução moral, né, da vida futura. Quando ela professar esses princípios e praticar o bem, esse impreterivelmente triunfará do mal aqui na terra. Procurarão os homens não mais se molestarem uns aos outros, regularão suas instituições sociais, tendo em vista o bem de todos, e não o proveito de alguns. Em uma palavra, compreenderão que a lei da caridade ensinada pelo Cristo é a fonte da felicidade, mesmo nesse mundo, e assim basearão as leis civis sobre as leis da caridade. Então, a parte assistencial que o movimento espírita prezou desde que ele pisou aqui no Brasil, né, e foi muito forte isso, e por problemas também conjunturais, que ajudou o espiritismo a se firmar, né, com essa mão assistencial também. Mas quando a gente reduz só a isso, né, ou pensa que as instituições sociais dentro de um centro espírita carece, né, do que você falou do sacrifício, a gente deixa de lado o cidadão. A gente deixa de lado que a gente vive numa democracia, né, e que a gente tem responsabilidade. Nós pagamos impostos. Todos, ou a grande maioria dos problemas que você mencionou, são problemas de públicos, saúde pública, problemas de desigualdade decorrente das leis desiguais. E a grande pergunta é assim, o que nós podemos fazer enquanto espíritas, não só para tratar a consequência, né? Porque a gente está apagando fogo, mas tem alguém colocando fogo. Então, pessoas passando do lado ali, né, e acendendo fogueiras em todo lugar. Então, enquanto espíritas,
o que temos que fazer, né? Não, nós temos que não pensar em política partidária, vote em A, vote em B. Não, mas nós temos que analisar propostas, né? Propostas sociais que atendam o quê? Que venham ao encontro, né, dos princípios espíritas. Então, eu acho assim, eu sei que o tema é esse, mas ele não tem como desvincular isso de política, inclusive de política partidária também, né? Não tem jeito, a gente sabe, nem A, nem a B, nem extremos, você colocou muito bem, né, que o caminho do meio, não só para o espiritismo, né, para várias tradições filosóficas e religiosas, sempre foi tido como o melhor. Mas a grande pergunta, interrogação que fica é o seguinte: adianta só esse sacrifício que a gente está fazendo? Pode aumentar com certeza, e deixar de lado o indivíduo como cidadão, o grupo espírita como uma sociedade que reúne espíritas com pensamentos comuns, ou deveriam, no mínimo, ser os pensamentos comuns, né? Baseados nos princípios. É essa a crítica, né, que eu queria deixar e te ouvir. Eu acho importante, eu concordo plenamente com você, só que tem um detalhe. Talvez a gente não deva pensar o espírita enquanto espírita separado, enquanto seu centro espírita, sabe? Porque eu penso o seguinte, o espiritismo, ele vai mais profundamente, ele dá as bases que vão nos incentivar, que vão nos motivar a essa ação social que você está trazendo aí, inclusive no ponto de vista político. Ele traz as bases, reconhecimento da importância da caridade, da imortalidade da alma, todos esses preceitos espíritas, tá? Eu só a gente tem que tomar um cuidado, porque eu tenho observado, acho que até o que o Ricardo sinalizou um pouco nessa direção, que às vezes a gente olha para determinadas propostas político-partidárias. Uma vez eu até escutei de um companheiro estudioso, e a gente entende o seguinte, que aquela política, como é que eu vou dizer? Ela está no escopo espírita. O que eu quero dizer com isso? A pessoa até falou comigo na época, uma amiga ele disse assim para mim, como que um espírita não pode concordar com um determinado programa social? Eu não vou falar qual é aqui. Ele falou comigo, como que um espírita pode não concordar com isso? A grande questão é a seguinte: para resolver determinado problema social, existem várias propostas que fogem do escopo espírita, que envolvem ciências econômicas, ciência política, ciências sociais, várias outras questões, sabe? Que às vezes a gente acha que o texto espírita resolve. Então, eu acho que isso leva mais a esse sectarismo do que a algo efetivo. Agora, a partir do momento que a gente, enquanto espírita, entende, não, ali estão as bases para que eu entenda o seguinte: a desigualdade social tem que ser mitigada. As justificativas são essas aqui. Tá, ok. Agora eu vou estudar, e aí o espírita, eu acho que ele tem esse dever de procurar, seja o partido político, seja outra instituição, seja a pesquisa acadêmica, para conhecer outras ciências que vão embasar determinadas propostas de iniciativas, né, de mitigação do problema social, e aí tomar sua posição, e aí agir. E aí eu acho que a pessoa quer ir para essa área, candidate-se. Eu acho isso muito válido, entendeu? Se envolva com o partido político. Eu só acho que o problema é quando a gente acha que determinada proposta de determinado partido, ela é uma proposta espírita, sabe? E, por exemplo, em relação vamos pegar em relação à questão de desigualdade de renda, né? A gente tem programas sociais de distribuição de renda direta. O espírita ele pode concordar com isso ou não, porque existem propostas de distribuição de renda indireta, através do voucher, através de determinada coisa, de propiciar determinado serviço à pessoa que não seja distribuição direta de renda. Existe esse tipo de pensamento. Qual o pensamento desse que é melhor? O espiritismo não tem resposta para isso, sabe? Então, eu acho que dentro do que você está dizendo é o seguinte: nós, enquanto espíritas, trabalhamos o que o espiritismo tem a nos oferecer, que é essa reflexão moral, essa reflexão ética cristã, e a gente pega isso na nossa liberdade e a gente vai pesquisar as propostas, os programas sociais, os programas políticos, e aí cada um, claro, na sua liberdade, vai se envolver com isso. O único cuidado é a gente não achar que isso tem que ser feito dentro do centro espírita a partir dos textos espíritas, por que não? Sabe? Esse tipo de trabalho, de programa, de solução a partir do poder público envolve outras ciências. Estão fora do espiritismo. A gente tem que aliar as duas coisas. E é aí que eu acho que as pessoas têm que se envolver, nesse sentido, no que elas acharem mais interessante.
ele passar para você, eu acho que pelo tempo aqui a gente encerra com a sua participação e voltamos para o Daniel, né, Henrique? Vamos lá? Vamos lá, boa noite, todo mundo. Daniel, mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite, estar participando com a gente. Na realidade, minha fala é uma observação e é uma observação muito rápida, né? É, como acontece quase 100% das vezes, quando a gente escreve ação social espírita, o assunto muda para ação social material espírita. É muito natural porque nós estamos encarnados, né? E estando encarnados numa sociedade material, vamos dizer assim, ou materialista, é muito natural que a gente conduza a ação social espírita para a questão material. Só que o social é mais do que isso, né? Na realidade, se nós pensamos em termos de sociedade, a desigualdade material é uma das desigualdades. Porque, do ponto de vista espírita, existem outras desigualdades, né? Desigualdade, por exemplo, eu vou chamar entre aspas espiritual, ou a desigualdade intelecto-moral. Na realidade, essa desigualdade espiritual, ela passa, às vezes, muito despercebida, porque nossa atenção, efetivamente, né, enquanto encarnados, está voltada para a questão material, e a gente, embora na teoria, nos aspectos doutrinários, nas discussões doutrinárias, a gente saiba disso, né, mas muita pouca ação social espírita se dedica a tratar esses outros tipos ou focar nesses outros tipos de desigualdade, né? A gente pensa assim, é o estudo espírita, as palestras, mas talvez aí, e é onde eu quero só abrir assim, um ponto para pensar de reflexão, talvez aí esteja um equívoco, né? Por quê? Porque da mesma forma que você colocou que a ação material deveria também focar no indivíduo e escutar os indivíduos, a ação, vamos dizer, doutrinária, estudos, etc., etc., raramente foca nos indivíduos. Raramente, né? De tal forma que a grande maioria dos frequentadores e mesmo trabalhadores do centro espírita quando você citou, por exemplo, nisso, que é visto como um bloco, né? O pessoal que está na rua, e não sei, é visto como um bloco, o que eu percebo é que a maioria dos frequentadores e trabalhadores também é visto como um bloco. É esse pessoal que frequenta o centro, né? O que trabalha no centro, né? É, E, no fundo, são de pessoas diferentes, muito diferentes, que veem o espiritismo de uma forma muito diferente, cada uma delas, né? A minha observação vai nesse sentido. Há um tempo atrás, bem tempo atrás, eu escrevi um texto sobre a caridade, muito repetitivo, né? Porque o espírita mais faz é escrever texto sobre a caridade, mas o objetivo era dizer assim, que quase todo texto espírita fala da caridade material e da caridade moral. Mas eu acho que existe uma terceira caridade aí, que na falta de um nome melhor, eu chamei de caridade intelectual. Caridade intelectual no sentido de atender ao espírito, que é um ser intelecto-moral. Caridade intelectual no sentido de entender as pessoas e nas suas diferenças e nas suas necessidades espirituais. Muitas vezes a gente fala, mas tem um atendimento fraterno. Tem, mas quase nem toda casa espírita tem, nem todo. E quando tem, é muito mais uma coisa muito rápida e tal. Eu continuo com a ideia de que o fundamento dessas desigualdades materiais e desses problemas materiais, obviamente, está numa sociedade, numa visão materialista que predomina na sociedade. E que a forma de combate efetivo a isso é divulgar a visão espiritualista.
é ensinar para as pessoas, ensinar e divulgar, da mesma forma que oferece a cesta, oferecer o conhecimento de uma visão espiritualista da vida. Mas o Espiritismo faz. Não faz de forma geral, né? A gente acha que faz, mas não faz. Quando a gente vê, por exemplo, você comentou do sacrifício, da ação dos espíritas, etc, etc, né? Se a gente fizesse, supostamente, hipoteticamente, uma enquete com os trabalhadores espíritas e perguntasse por que que eles estão trabalhando, os que estão trabalhando, por que que eles estão trabalhando na ação material, qual que você acha que seria a resposta? Eu, um pouco, né, não tenho condição de responder isso, obviamente, com certeza, mas na época em que eu participei de algumas atividades, o que eu percebia é que é tipo o mesmo das outras religiões, para você ter um lugarzinho melhor quando você desencarnar, para você estar com a consciência tranquila quando desencarnar. É um jogo de recompensa, no final das contas, para muitos. Óbvio que tem muitas exceções, mas a própria, vou chamar entre aspas a palavra, né? A própria doutrinação para a motivação para o trabalho social vai nesse sentido. A caridade é necessária para que você tenha uma consciência tranquila, ou seja, retorna o indivíduo para o centro do problema. Aí, embora a gente esteja, né, discutindo e cada vez melhor entendendo, né, de que o problema não é nem do indivíduo, nem da sociedade, efetivamente, mas quando a gente vai no trabalhador e não no problema, naquele que supostamente estaria trabalhando para solucionar o problema. A gente vê que muitas vezes a motivação continua sendo individual, continua sendo eu vou estar num mundo melhor, não vou precisar parar no umbral, vou direto para uma colônia se eu trabalhar aqui na assistência social, atender os pobres, distribuir cesta e atender o pessoal da produção e atender na rua, etc, etc, né? Claro que isso é uma consequência, mas a minha discussão aqui não é da consequência, é da motivação para isso, né? Eu acho que muitas vezes a gente centraliza a discussão da ação espírita, ação social espírita, no aspecto apenas material do problema. Quando a gente aprende com o espiritismo que o aspecto material é consequência e que a gente precisa também atuar nas causas. Os intelectuais espíritas, vou chamar assim, né, sem demérito, o pessoal que pensa e escreve, né, sobre espiritismo, na realidade, muitas vezes discute a doutrina para cima e para baixo, mas eu acho que eu vi muito pouco texto igual esse do Deolindo, né, no sentido de dizer assim, mas qual é realmente a motivação para uma ação social ampla do espiritismo, se não for atuar sobre os espíritos? Se não fosse atuar sobre a consciência daqueles que se aproximam do Espiritismo. Porque se essa consciência for desenvolvida, quem gosta de partido político vai para o partido político, quem gosta da ação da mão na massa vai para a mão na massa, quem gosta de lidar sozinho ali com um e com o outro, no vizinho, que sabe, cada um vai fazer a sua parte. Mas eu acho que esse é um ponto que a gente, enquanto espiritismo, enquanto movimento, está deixando passar, né? Uma educação intelectual fundamentada no espiritismo que efetivamente transporte ou transforme o indivíduo, primeiro que está recebendo isso, para ele ser um agente de transformação social, efetivamente, no aspecto material. Era mais uma observação do que uma pergunta, mas é motivada pelos comentários que foram feitos. O E Daniel, agradeço mais uma vez sua presença. eu vou propor aqui que a gente, o Adair tinha levantado a mão, baixou agora, não sei se quer fazer. Não? Então tá jóia. Então vamos passar para você fazer seus comentários finais, então, Daniel.
Ok, na relação que ele comentou, realmente de propósito, eu foquei na questão material mesmo, tá? Eu até entendi que era mais nessa direção. Mas olha que interessante, eu acho que a caridade, antes de ser espontânea, como deve ser, ela sempre é interessada. Eu acho que não tem jeito. E aí, tanto no sentido material, quanto nesse sentido que você está trazendo aí, de educação, de fazer com que as pessoas entendam. Eu acho que, independentemente de para qual aspecto ela caminhe, eu acho que ela sempre começa de forma interessada, com uma forma de aposta ou de confiança. Olha, essa é a melhor prática para a gente transformar a sociedade, para que eu seja mais feliz, para tudo isso que você falou aí, tá? Então, eu acho que não tem como a gente partir de um trabalho de caridade em qualquer aspecto sem esse interesse. Eu acho que a gente não consegue. Eu acho que é com o tempo que isso vai se tornando espontâneo, tá? E aí, só para também não me alongar, por exemplo, nesse negócio, dessa questão de se levar o espiritismo para as pessoas, vamos dizer assim, em situação de vulnerabilidade social. Isso é um problema, isso é um desafio para os espíritas, o espiritismo é uma doutrina intelectualizada, vamos dizer assim, elitizada nas suas bases, do livro, né? Então, o que que eu observo? Para a gente chegar a esse público em situação de vulnerabilidade, que no nosso país, tá? Não tem acesso a uma boa educação, a uma boa instrução, tá? Isso é um fato, isso não é preconceito, isso é um fato. A gente tem que fazer uma adequação de linguagem, né? Então, até às vezes eu tenho uma experiência nessa direção também, né? Lá na FEAB. Quando você vai lidar com a população que está ali, normalmente pela cesta básica e não pela doutrina espírita, que é uma coisa que a gente já percebeu também, tá? A gente, a partir do local onde as pessoas estão, independentemente do que elas estão buscando, a gente tem que adequar a linguagem espírita à linguagem delas. Então, às vezes eu estou conversando ali só com pessoas que são evangélicas. E aí, quando a gente vai falar de espiritismo, a gente faz e dialoga com os conceitos evangélicos, sabe? A gente não vai deixar de falar os preceitos espíritas, a gente tem que falar. Mas a gente tem que partir dessa realidade. Observar formas de trabalhar. Igual uma vez trabalhei com adolescentes, também em situação de vulnerabilidade, baixíssima instrução. A gente ficar conversando sobre o espiritismo, eram só meninas, com elas, não estava dando certo, elas não prestavam atenção. Uma questão que nós observamos, não foi questão de preconceito. O que nós começamos a fazer? Aplicar métodos de evangelização infantil. Então, às vezes, o que a gente aplicava com criança de 7 ou 8 anos, que envolvia o desenho, o colorido, aquilo estava, de alguma forma, levando o espiritismo para elas. Então, é olhar para a realidade e se adequar a essa realidade. Sabe? Agora, isso, mais uma vez, isso também demanda sacrifício. Porque você vai lidar com pessoas, às vezes, de origens culturais diferentes, vão falar coisas que, às vezes, você vai gostar, não vai gostar, vão comer de formas que talvez você não vai gostar, sabe? Vão usar expressões que talvez você não use. É igual aquela questão do diálogo interreligioso. A gente tem que abrir mão de certas coisas. Tem que abrir mão do que é secundário, né? Para a gente atingir o cerne. Eu acho que Paulo tem um texto em relação a isso. Eu não vou saber agora localizar, acho que é alguma carta aos Coríntios, né? Quando ele vai falar assim, me fiz de tudo para atender a todos, né? Então ele abria mão, às vezes, de questões judaicas para atender aos gregos, abria mão ou abraçava questões judaicas que para ele não faziam muito sentido mais, para atender, para levar o evangelho àqueles que eram judeus. Então, ele abria mão de coisas, adaptava as coisas para levar aquilo que é central. Então, eu acho que, resumindo e encerrando aqui da minha parte, eu acho que em relação a tudo que nós falamos aqui, política social, poder público, discussão político-partidária, ação, trabalho voluntário, sabe? Eu acho que a gente tem que ter sempre como prioritário, Kardec aponta isso, Jesus aponta isso, a proposta da caridade cristã, a ética cristã, deixar de lado os acessórios, porque se a gente não deixar de lado os acessórios, as diferenças religiosas, diferenças políticas partidárias, quaisquer que sejam, em prol dessa mudança, as coisas não caminham. Então, não adianta, não acredito, tá? Pessoalmente, não acredito. Discussões, se não houver essa ética central como principal, sabe, a gente não chega a lugar nenhum, tá? Mas então agradeço, tá, gente? Mais uma vez o convite. Se vocês quiserem prosseguir, também estou à disposição. Mas é sempre bom a gente raciocinar junto. Concordo contigo, Daniel. Foi muito bom, é sempre bom raciocinar junto, conversar. Faltou só um tiragosto aqui, né? A gente ir comendo enquanto conversa. Eu acho que estender o convite para o ano que vem, né? Espero que você possa estar com a gente em outro momento aí. Para quem não pôde assistir o comecinho, perdeu alguma parte, caiu no meio do caminho aí,
pela internet, alguma dificuldade aí, a gente está lá no YouTube, vai ficar gravado lá no canal do YouTube e também no site do Espírita Info. Acessa lá e vê o Paulo, né, que perdeu os 16 minutos iniciais, assiste os 16 minutos iniciais e aproveita, empolga e assiste o resto de novo, né? Agradecemos então, Daniel, de coração aí sua presença, sua participação, dos amigos aqui também, que estão sempre presentes conosco. E a gente retorna no dia 25 deste mês ainda, no mesmo horário, na sexta às 8 da noite, com outro tema, um outro convidado para essa conversa aqui. Nosso amigo Zé Nobre vai fazer uma prece para a gente encerrar agora. Envolvidos na paz de Jesus, que esteve conosco durante as nossas atividades, pedimos a Ele muita paz, luz para o nosso amigo Daniel, que trouxe os conceitos sobre essa caridade, fraternidade social espírita, essa ação social espírita. Lembrando das suas palavras, Jesus, amai-vos como eu vos amei, seria a solução de grandes problemas de nossa vida. Se pudéssemos compreendê-lo e praticar o amai-vos uns aos outros. Peça permissão para terminar a nossa reunião com a oração daquele que se fez o menor de todos para se tornar o maior de todos. Senhor, fazei-me de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado e morrendo que se vive para a vida eterna. Que essa paz que nos envolve permaneça conosco durante toda a nossa semana, assim como nos nossos lares, nos nossos familiares, e que todos, ao se aproximarem de nós, sinta a sua proteção, o seu amor e o seu carinho. Muita paz. Obrigado, Salomão. Forte abraço. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Abraço, pessoal. Boa noite.